dizer que a votação mais importante, neste momento, é a PEC do Bolsa Família. Nós precisamos aprovar. E aqui o Congresso precisa aprovar. Nós precisamos que o Parlamento se posicione favoravelmente. E quem é que precisa dessa PEC do Bolsa Família? Com certeza não são as pessoas que circulam aqui, muitas vezes sobem na tribuna, que quando precisam de um filho para a faculdade, se não tem escola pública, tem escola particular. Se não tem atendimento no SUS, que tardiamente atende as pessoas ou tem fila, vai no atendimento médico privado. Não vai precisar do Minha Casa Minha Vida para ter sua casa, sua mansão. Quem precisa dessa PEC são os 33 milhões de pessoas no Brasil que estão passando fome. Quem precisa dessa PEC são os mais de 2 milhões de jovens estudantes que estão nas universidades e que, com os cortes sistemáticos feitos pelo Bolsonaro, os nossos estudantes não têm mais condições de permanência nas universidades, porque as bolsas e recursos foram cortados. Quem precisa dessa PEC são os mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras que não têm onde morar, que moram de aluguel, que moram de favor e que precisam programas substantivos do programa de habitação popular. Quem precisa dessa PEC são as mais de 20 milhões de pessoas que estão ou sem atendimento médico ou que estão com doenças crônicas, que precisam de um SUS. Quem precisa dessa PEC é este povo brasileiro. E é bom que a gente diga aqui que essa PEC não é só para os R$600. Aliás, sobre os R$600 é bom que se diga, quando o Bolsonaro mandou a proposta de R$400 só para o período eleitoral, nós votamos a favor, porque o povo precisava. E agora eu quero dizer para todos os deputados que são ainda da base do Bolsonaro, que agora não é como a votação de R$400 ou não provisionados para o próximo orçamento, e só para o período eleitoral. Agora é R$600 para todo o período, enquanto as pessoas precisarem. E nós que votamos a favor, à época, estamos dizendo agora, essa casa precisa por unanimidade aprovar esse projeto, porque isso estava no ideário de programa, tanto de um candidato como do outro, do Bolsonaro e do Lula. E mais do que ser o recurso para os R$600 para as famílias que precisam, lá está, nessa PEC já aprovada no Senado, eu quero parabenizar o Senado que por 64 a 16 votos aprovaram a PEC do Bolsa Família, está lá o recurso para quem precisa no Minha Casa Minha Vida, para quem mora de favor, para quem mora de aluguel, está exatamente nessa medida, porque o governo Bolsonaro não deixou nenhum dinheiro para programas sociais na área da habitação. Nesta PEC está o recurso para a farmácia popular, que tem apenas 10, 15 dias programados pelo orçamento do Bolsonaro, e o resto do ano as pessoas que precisam de remédio de uso contínuo, por exemplo, está nessa PEC a possibilidade de ter recursos permanentemente. E o salário mínimo que está congelado, nós precisamos aumentar o salário mínimo acima da inflação com reajuste, e o Bolsonaro mandou 1.212 hoje, mandou 1.302, e nós do orçamento já estamos colocando 1.320, para começar a dar sinais de aumentar acima da inflação, porque o povo precisa, tudo ficou mais caro, e o salário congelado. Então nós precisamos ter recursos para ter o reajuste acima da inflação, e é isso que está na PEC. Então o que está na PEC não é privilégio para ninguém, o que está na PEC é para o povo ter comida, para o povo ter onde morar, para o povo poder estudar, para o povo ter mínimo de dignidade. E é por isso que nós estamos dizendo aqui, nós que ouvimos muitas vezes na campanha que eram promessas eleitorais, foi exatamente isso que fizeram, só para o período eleitoral. Nós do PT, na nossa federação, do Lula, da Dilma, do nosso projeto vitorioso nas urnas, neste momento é para um período até que tenha condições novamente das pessoas terem dignidade. Por isso esse projeto não é para um período imediato. Isso, obrigado, só para encerrar. É para um desenvolvimento e reconstrução de uma política de inclusão social e de crescimento econômico que nós precisamos frente ao caos
que o bolsonarismo colocou o Brasil. Nós precisamos, portanto, fazer a economia crescer, ter dignidade das pessoas e distribuir renda. E a PEC, essa é a mais importante votação nesse momento. Por isso estamos aqui para votar a favor, sem orçamento secreto. Mas há uma expectativa em Minas Gerais muito grande sobre a PEC do Bolsa Família. Afinal de contas, mexe com a vida de muita gente. E eu queria chamar a atenção de deputados e deputadas para esse assunto. Nós não podemos abrir mão para que isso seja resolvido no Supremo Tribunal Federal. É preciso que a política resolva esse assunto. E foi exatamente por isso que o presidente Lula deu o aval para que nós iniciássemos as tratativas para aprovação da retirada do teto de gastos daquilo que é essencial para o nosso povo, que é o combate à miséria. O ministro Gilmar Mendes teve o entendimento de que isso é completamente constitucional e até determinou que, em não se resolvendo pelo Congresso Nacional, se possa resolver através de medida provisória ou outro ato que o governo pudesse considerar mais fácil ou mais adequado. Mas eu insisto, o presidente Lula nos recomendou a todos e todas que resolvêssemos aqui no Congresso Nacional, porque poderíamos ter, na visão política, o atendimento dessas demandas de maneira mais avolumosa, mais correta e mais justa. O que se pretende com esta proposta de emenda constitucional? Primeiro, garantir que cada brasileiro e brasileira, cada família que não tenha renda suficiente, possa ter R$600 durante o ano que vem e outros anos, para que não passe fome. É o mínimo, R$600. Não é muita coisa, mas faz muita falta. Eu, quando era vereador em Belo Horizonte, já há muitos anos atrás, nós criamos lá um projeto, antes de existir Bolsa Família, que chamava Bolsa Escola. Esse projeto, até hoje, eu tenho pessoas que sobreviveram a partir daquilo, que se formaram em universidade com uma renda que era, na época, um salário mínimo. Este programa de renda mínima, que Suplicy tanto fala, não pode, portanto, ser abandonado. Então, partir de um mínimo de R$600 é fundamental para que este povo brasileiro, que passa fome nos dias de hoje, tenha acesso a esse recurso. O presidente Lula estendeu R$150 para crianças que passam fome até 6 anos de idade, para que elas também tenham condições de estar nas escolas, estudando, sem estar nas ruas, em escolas de tempo integral, que nós iremos reforçar, neste programa de combate à fome de maneira mais geral. Então, trata-se disso, garantir ao povo brasileiro R$600 para cada família e R$150 para crianças até 6 anos. Mas, além disso, a nossa PEC, ela também permite um investimento naquela arrecadação que fizemos a mais, o que daria um investimento para crescimento do país, para fortalecermos as indústrias, o comércio, um investimento em infraestrutura, que não seria superior a 22 bilhões, que é muito pouco, mas fundamental para a retomada do crescimento econômico. E também colocamos na PEC que as universidades, institutos federais, a Fiocruz, podem ter dinheiro de doação, que também estão fora do teto. Isto vai aliviar o nosso orçamento para que a gente inclua lá programa de aquisição de alimento, porque os preços estão caros e nós precisamos de alimento de boa qualidade, melhorar o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o PNAE, presidenta, que está ainda muito defasado, com muito pouco recurso para as crianças e para as escolas, fazer com que o programa de farmácia popular retome com força, especialmente para os idosos, e que a educação infantil não tenha corte de 96%, como tem no orçamento do ano que vem, e as universidades possam chegar até o final. Por isso, eu peço a Vossa Excelência 15 segundos, apenas para dizer que é fundamental a aprovação desta PEC do Bolsa Família. Deputados e deputadas, o povo brasileiro, não apenas o mineiro, está atento ao que acontecerá hoje aqui na Câmara dos Deputados e Deputadas. O Senado já votou essa PEC. Já imaginaram se o Congresso Nacional, através da Câmara dos Deputados, diz não ao povo brasileiro, nesta hora tão importante se combater a fome, de ter programas
para ações sociais, eu acho que seria um retrocesso e uma decepção muito grande com a Câmara. Nós vamos começar uma nova legislatura, que a gente comece essa legislatura acenando para o povo. E nada isso vai enfraquecer o mercado, e nada disso vai fazer com que o processo inflacionário alcance níveis elevados no Brasil. Presidenta, peço a todos, vamos votar hoje essa PEC do Bolsa Família. Muito obrigado.